está nos acompanhando pelas redes sociais, também pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Eu venho aqui hoje falar de economia, algo tão importante para um país e para a vida do seu povo. A economia brasileira está em crise, e uma crise que vem se aprofundando a cada dia. E o pior de tudo isso é que o governo do Bolsonaro não tem uma proposta sequer para melhorar a economia do Brasil e tirar o povo da crise. Aliás, ele mesmo disse que não entende de economia. O assunto mais importante que um presidente precisaria se incomodar era exatamente e se preocupar exatamente com a economia, porque afeta a vida das pessoas. Então, como ele não entende, ele terceirizou para Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Só que Paulo Guedes é um ex-banqueiro, foi diretor do BTG Pactual, trabalhou no mercado de capitais. A cabeça do Paulo Guedes não é a cabeça do povo. Aliás, os pés do Paulo Guedes não pisam aonde o povo pisa. Então, a economia para o Paulo Guedes é o mercado de capitais. É fazer as empresas terem mais lucro, os bancos terem mais lucros, não ter problema com a Bolsa de Valores e vender o patrimônio público, como se o Estado não fosse competente para geri-lo. O próprio Estado que construiu esse patrimônio com o esforço do povo brasileiro. É fazer reformas, tirar direito das pessoas, como tirou na reforma da Previdência. E agora quer congelar o salário mínimo, porque ele acha que dar o reajuste pela inflação do salário mínimo vai custar caro ao Brasil. Eu gostaria de perguntar se Paulo Guedes conseguiria viver com um salário mínimo, porque aí ele poderia, sim, retirar o reajuste, cortar o salário, tirar direitos. Mas é óbvio que não. Ele vive com milhões e milhões de reais. Pois bem, o que nós estamos vendo no Brasil é um sofrimento atroz do nosso povo. Esse pessoal que está aí hoje direcionando a economia ajudou a tirar Dilma lá no impeachment, no golpe. E nós dizíamos, isso não vai dar certo, vai ser ruim para o país e para o povo brasileiro. No último ano de governo efetivo da Dilma, em 2014, que em 2015 não deixaram ela governar, nós tínhamos um índice de desemprego de menos de 5%. As pessoas tinham renda. Iam no supermercado, conseguiam vir com o carrinho cheio. As pessoas conseguiam viver melhor. As pessoas tinham crédito. Hoje, 4 anos depois, essa gente que disse que iria melhorar o Brasil e a vida do povo está legando ao nosso país um desemprego de quase 12%. São quase 12 milhões de pessoas desempregadas. E quem está empregado, senhor presidente, está trabalhando, não é nem emprego, por conta própria, terceirizado, ganhando menos. Aliás, ontem saiu um estudo do IPEA dizendo que a renda do povo brasileiro caiu. E caiu para os mais pobres, 1,4%. E a renda dos mais ricos subiu 1,5%. É um governo concentrador de renda. Isso é um desatino, quando nós precisávamos melhorar a vida do povo. E as pessoas conseguindo pouco emprego. Além disso, as pessoas estão endividadas. 62% dos brasileiros hoje têm dívida. Ou é no supermercado, ou é no banco, ou é porque não consegue pagar a conta de água e de luz, é porque está devendo o aluguel, devendo a prestação do carro, da casa. E não tem um programa oficial para renegociar a dívida do povo. Mas tem agora uma proposta para renegociar a dívida bilionária dos ruralistas. Por que nós não pegamos os nossos bancos públicos e estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa? O Banco do Brasil teve lucro de 4 bilhões de reais no primeiro trimestre. A Caixa de 3,8. Aliás, o sistema financeiro, os bancos, foram os que mais lucraram. 22% no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. 20 bilhões de reais de lucro. Por que uma parte desse lucro do Banco do Brasil e da Caixa, que são empresas do governo, não podem ser disponibilizadas para um grande projeto de renegociação da dívida das pessoas? Alongamento da dívida, redução das taxas e dos juros, teria condições das pessoas pagarem suas dívidas e continuarem a ter crédito, e continuarem a consumir. Quem não tem renda não consome. Um país que não tem consumo, não tem produção, a economia, o dinheiro não circula, a economia estagna. Quem faz a economia ir para frente é a maioria que é mais pobre do povo brasileiro. O Lula sempre disse uma coisa que ele tinha razão e demonstrou na prática. Dê R$20 na mão de um pobre. Esse dinheiro vai gerar renda para mais gente, porque vai circular na economia.
Pobre vai no supermercado, vai na venda, vai na loja, ele tem que gastar para ele sobreviver. Dê 100 mil na mão de um rico, ele vai colocar no mercado financeiro para render juros, o dinheiro não vai circular. Nós precisamos inverter a lógica de como a economia brasileira está sendo administrada. Essa gente que diz que ia melhorar a vida do país, está piorando a vida do país. Agora vai vir aumento da gasolina, 3,5%, deputado João Daniel, e mais 4% do diesel. Por que, se a Petrobras é uma empresa pública, nós não precisamos internalizar todos os aumentos internacionais que nós temos no preço do petróleo? Por que não fazer uma política de reajuste mais alongada, como o Lula fez? Nos 8 anos de governo Lula, ele só deu 8 reajustes de preço de gasolina e diesel. É sobre isso que a gente tem que conversar na economia. Tem que pôr dinheiro na mão do povo. E agora querem cortar recurso do orçamento. Porque tem que diminuir o déficit. Não vai diminuir o déficit se não aumentar a receita. E não vai aumentar a receita se o povo não tiver dinheiro. Hoje as pessoas estão conseguindo emprego com renda de 2 salários mínimos. Gente, é muito pouco para sustentar uma família. Nós precisamos elevar o salário mínimo ao invés de cortar o reajuste. Nós do PT apresentamos um plano emergencial de geração de emprego e renda. Dissemos de onde tem que sair o recurso e quantos empregos gerariam, cerca de 7 milhões. Tem que ter vontade política e tem que fazer política econômica pensando na maioria das pessoas e não em 30% da sociedade. O povo está sofrendo muito e nós aqui nesta casa temos a responsabilidade de tentarmos dar a resposta. Eu espero que a primeira resposta seja rejeitar um orçamento que corte principalmente recursos na área social. Obrigado à nobre deputada Gleice Hoffmann.